Chegou a hora da nossa entrevista, o auxílio emergencial, tão importante para tanta gente, para milhões de brasileiros. Muita gente teve a possibilidade de comer durante a pandemia do coronavírus porque teve acesso ao auxílio emergencial. Porém, o estudo mostra que o auxílio não cobriu a queda de renda em estados como São Paulo, como Rio Grande do Sul e também no Distrito Federal. Nós vamos conversar com o Écio Costa, que é economista da Universidade Federal de Pernambuco, que participou desse auxílio. E uma das conclusões, Écio, boa tarde para você, é de que as pessoas que já participavam de programas do governo, de programas sociais, que tiveram mais facilidade para ter acesso. O outro contingente, essa dificuldade é que provocou esse resultado da pesquisa? Boa tarde para você. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Isso, a gente fez um levantamento comparando justamente a perda na massa de rendimentos da população por estados, né? Isso no primeiro semestre, com o auxílio emergencial, né? O quanto entrou do programa também por estados, né? Então a gente saiu comparando estado por estado, o quanto houve de perda e o quanto houve de entrada do auxílio. E aí, nesse levantamento que a gente fez, 5 estados, na verdade 4 estados mais o Distrito Federal, tiveram o auxílio emergencial aquém da perda que aconteceu com a massa de rendimentos das pessoas, das famílias. Aí isso inclui tanto o trabalho formal como o trabalho informal, o quanto isso na pesquisa do IBGE, que a PNAD indica, essas famílias elas perderam renda durante esse período. E aí, o quanto entrou de auxílio dependeu muito do cadastro, da forma como a política de auxílio foi montada. E essa política, vale lembrar, ela beneficiava muito as pessoas que já tinham cadastros em programas sociais, como o Bolsa Família, o Cadastro Único, e também houve a modalidade de cadastro por aplicativo, principalmente para aquelas pessoas que estariam na informalidade, mas que não eram cadastradas. Não eram cadastradas no Cadastro Único, por exemplo. E aí, quando você vai analisar, estados como o de São Paulo tem um número de beneficiários do Bolsa Família grande em termos quantitativos, mas em termos relativos, pequeno, comparado com outros estados. E aí o auxílio emergencial ele terminou tendo um valor significativo, mas que não superou a perda que existiu na massa de rendimentos dessas famílias, incluindo aí trabalhadores formais e informais. Isso se repetiu nesses outros estados, e aí estados do Norte e Nordeste, que tem um grande número de pessoas cadastradas em programas sociais, tiveram o auxílio emergencial até maior do que a perda de rendimentos, como, por exemplo, o meu estado, aqui o estado de Pernambuco, a gente teve um auxílio que superou a perda, e em alguns estados, principalmente estados da região norte, por exemplo, não tiveram perda na massa de rendimentos, mas, além disso, tiveram o complemento do auxílio emergencial. E aí passaram por um momento, você pode até dizer, de boom econômico, onde muitos municípios que estão num nível de pobreza muito baixo tiveram uma renda adicional significativa para destinar ao consumo. Interessante. E aqui em São Paulo, por exemplo, antes da gente ampliar essa discussão sobre o estudo, em São Paulo é possível a gente falar em números absolutos quantos que vivem em São Paulo ficaram de fora e não tiveram acesso a dinheiro nenhum? Não, esse levantamento é difícil você saber, porque... Percentualmente do que poderia ter acesso, é possível? A gente tem, na realidade, o número de cadastrados, que aí eles são os beneficiados. O grande problema que a gente tem aqui no Brasil como um todo, aí não é exclusivo de São Paulo, é essa questão da invisibilidade, onde você tem muitas pessoas que não estão em cadastro algum de programa social, e aí você vai fazer uma política e não consegue atingir eles. Então essa resposta para te passar é muito difícil, porque o próprio governo não tem. Ele, com esse cadastramento que foi feito
no aplicativo lá da Caixa para receber o benefício, o governo federal conseguiu incluir já um grande número de pessoas, né, a nível Brasil, né, dentro do programa, que o Paulo Guedes fala muito dos invisíveis, né? Nós não sabíamos da existência e do quantitativo desses invisíveis e agora já temos uma noção melhor, né? Mas ainda assim é difícil você saber por completo quem ficou de fora, seja quantitativamente ou percentualmente. Só que aí a gente faz algumas aproximações, né, como essa desse nosso estudo, comparando, de acordo com dados do IBGE, o quanto, no geral, essas famílias perderam em renda, né, e quanto que o auxílio entrou para ajudar na queda dessa renda. Zaidan. Professor Écio, boa tarde. Nós sabemos que há uma multidão de gente lançada na miséria, né? Mesmo antes da pandemia, muito desemprego, já estávamos na casa de 2 dígitos de milhões de desempregados e o quadro se agrava. E muita gente com auxílio emergencial, obviamente de R$600, não agora de 300, muita gente passou a ter renda superior àquilo que tinha antes da pandemia. Tão pouco ganhava, né, uma fração do salário mínimo, que o auxílio emergencial representou a possibilidade de consumir um pouco mais. Esse foi um argumento usado, por exemplo, pela ministra da Agricultura para falar de uma demanda maior por arroz, por exemplo. Então, eu vi outro dia, não sei se o senhor confirma esses números, o senhor tem os mesmos números, mas uma reportagem que apontava que, na média, porque estados perderam, estados ganharam, na média, o auxílio emergencial, o impacto que ele teve no consumo teria gerado, na média, aumento de 17% na arrecadação de ICMS. O que nos leva àquela discussão antiquíssima, né, de que o que falta no Brasil é renda, salários melhores, mais renda, para que as pessoas consumam mais e lá na ponta o Estado arrecadará mais. Inclusive a política tributária deveria levar isso em conta. Então eu gostaria de saber, nessa relação aumento do consumo por causa do auxílio, o impacto disso na arrecadação dos estados e como o senhor vê essa discussão. Muitas vezes a política tributária inibe a geração de empregos e inibe que as pessoas tenham mais renda e consumam mais, não? Olha, essa sua colocação é muito importante, né? É muito relevante. A gente tem realmente muitas distorções na nossa economia, onde a distorção tributária, por exemplo, de repente é uma das piores. Se tributa muito no consumo, né, e pouco na renda. E aí isso tem um caráter muito regressivo, ou seja, os mais pobres terminam sendo muito tributados, enquanto os mais ricos são pouco tributados. E na soma, todos terminam também pagando muitos tributos em cima do consumo. Então, um ajuste como esse, através, por exemplo, de uma reforma tributária ampla, que consiga equalizar melhor esses tributos, vai, a médio prazo, ajudar para que essa realidade mude. Isso sendo feito, você consegue ter também o setor produtivo contratando mais e gerando mais renda para que a população, seja ela pobre ou rica, possa consumir mais, porque os produtos também vão estar mais baratos. Existe uma desigualdade tributária, né, onde os serviços hoje pagam menos e os produtos pagam mais, e uma reforma tributária ela tende a equalizar mais isso junto com uma simplificação, né? Então isso é assim, de primordial importância para que a nossa economia possa destravar e voltar a crescer, trazendo renda para que possa gerar o consumo. Programas de auxílios emergenciais, eles são necessários para momentos como esse que nós estamos passando e procurando sair deles, né? De uma pandemia onde você precisou fazer um isolamento social, as pessoas precisavam ter renda para consumir itens prioritários e foi o que aconteceu, né? Quando você vai analisar os setores que sobreviveram ou que até mesmo cresceram durante o período de isolamento, de maior isolamento social, foram alimentos e bebidas, higiene pessoal, né, e no finalzinho agora a parte de material de construção, né, mas principalmente alimentos e bebidas e higiene pessoal, ou seja, é o básico, né, que as famílias
estavam recebendo uma renda adicional para fazer esse consumo. Eu dei entrevista para outros meios de comunicação, onde, inclusive, um repórter chegou a visitar lá no Pará, uma cidade que teve o maior impacto da renda sobre o seu PIB. E a realidade lá era de famílias muito pobres, em programas sociais, que em média recebiam R$ 190 por mês, a família, e de uma hora para outra estavam recebendo algo próximo de R$ 1.800, porque era um casal onde legalmente não era declarada a união deles, a mulher era chefe de família, recebia dobrado, R$ 1.200, e o companheiro recebia R$ 600, né, fazendo uma renda de 1.800. Então, essa família, em pouco tempo, teve um acréscimo de renda muito grande, que ajudou para que eles consumissem, inclusive, carne bovina, que isso é um item de luxo para as famílias mais pobres, pudessem fazer pequenas reformas nas suas casas e também itens de higiene pessoal. Tá? Então, assim, se você começa a fazer programas de reforma tributária, de reforma administrativa, que é outro item muito importante também. Saiu um estudo recente onde, quando vamos analisar o Brasil em relação à média da OCDE, nós gastamos com a receita, com a folha de funcionários, sejam eles federais, estaduais ou municipais somados, muito mais do que a média dos países desenvolvidos. E essa economia, se você fizesse uma reforma administrativa, ela é de praticamente um programa de auxílio emergencial por ano. Né? O quanto se gastou esse ano poderia ser economizado com uma reforma administrativa e poderia se promover um novo programa de auxílio emergencial ou um programa de renda permanente para auxiliar essas famílias mais pobres. Então, assim, há muito que se fazer em termos de reformas importantes para a nossa economia, para que situações como essas possam ser melhoradas. Na situação atual, não dá para se repetir esse programa nos anos seguintes, porque aí você vai ter um impacto muito grande sobre a situação fiscal do país. O Brasil saiu de um endividamento de abaixo de 80% em 2019, 79% da relação dívida-PIB, né, para agora vai chegar a algo próximo dos 95%. É uma situação que não dá para se sustentar nos anos seguintes. Então, para isso, precisamos dessas reformas que eu estou mencionando. Professor Écio, uma última da minha parte, com relação exatamente a um programa permanente, né? Há essa discussão no governo sobre onde encontrar dinheiro para um programa como Renda Cidadã e Renda Brasil, enfim, o nome fantasia pouco importa. O senhor acha fundamental que haja uma substituição do Bolsa Família, um programa maior, mais amplo, atingindo mais gente, pagando um pouco mais, pelo menos R$300 por mês? Como é que o senhor vê essa questão? Essa seria uma situação ideal, né? Mas para que tivéssemos uma situação boa como essa, teríamos que fazer essas reformas que eu mencionei, liberando recursos e observando o teto de gastos. Né? Porque se você não observa o teto de gastos, você promove uma política social que traz impactos positivos para os mais pobres, mas ela tem uma vida curta, porque, como eu disse, a situação macroeconômica do país termina piorando drasticamente, e aí você entra meio que num ciclo vicioso, onde você vai estar se endividando mais, a confiança dos investidores internacionais em relação aos títulos brasileiros vai se deteriorando, e aí você tem que pagar juros cada vez mais elevados. Essa Selic de 2%, esqueça ela iria voltar lá para casa dos 10% ou mais novamente, numa situação muito difícil. Então, o que o governo precisa fazer é realmente equacionar as reformas junto com o Congresso, para que a reforma que foi apresentada, de certa forma tímida, a reforma administrativa, ela possa ser mais impulsionada a nível de Congresso, mais abrangente, e aí você possa promover uma economia a partir do ano que vem que gere sobras, que gere orçamento, para que programas como esse possam ser equacionados, possam ser utilizados. E não dá para se tributar mais do que já se tributa hoje.
né? Na carga tributária que nós temos hoje, se você elevar ainda mais, você vai ter fuga de capitais do país, você vai ter empobrecimento, você vai ter uma situação ainda mais difícil do que a que nós temos hoje. Écio Costa, economista da Universidade Federal de Pernambuco, falando sobre esse estudo tão importante que a gente teve a oportunidade de debater aqui, falando sobre o impacto do auxílio emergencial em vários estados e em estados em que o auxílio emergencial não cobriu a queda na renda. Professor Écio, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu agradeço. Quem tiver interesse no estudo completo pode acessar minhas mídias sociais, @Écio Costa, mandar uma mensagem para mim, que aí eu vou disponibilizar o estudo. Ele está à disposição para quem tiver interesse. @Écio Costa nas redes sociais, é isso? Isso, todas elas, Twitter, Instagram, LinkedIn, basta me procurar por lá. Perfeito. Um abraço, até a próxima. Um abraço.